Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida ao Homem com a lição de número 9, o Ministério de Pastor. Hoje o negócio vai ser pesado, hein? Nosso textuário diz: Eu sou o bom pastor dará sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. João 10, 11 e 14 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. Tito 1, do 7 ao 11 diz: Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5, 2, 3 e 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja Deus. Então, esta lição é falando sobre aqueles que foram escolhidos, foram chamados, foram levantados para pastorear, para cuidar do rebanho. Uma tarefa muito nobre, mas que exige muito daqueles que a recebem. Há pessoas que são chamadas e não se preparam para atender o chamado. Há pessoas que não são chamadas, mas querem atender um chamado que não receberam. Então nós temos estes extremos na realidade cristã. Há aquele que não é chamado, mas quer fazer, e há aquele que não é chamado, mas às vezes há uma necessidade. E há aquele que é chamado e esconde-se do chamado. Na introdução, o nosso comentarista ele vai falar que as demandas que cercam o pastor, demandas internas, demandas externas, elas são importantes e demandam tempo, cuidado e atenção. Então é importante que o pastor da igreja ele tenha tempo para resolver os problemas que são de origem externas da igreja e de origens internas da igreja. Há problemas que são de dentro, há problemas que são de fora. Há coisas que são relacionadas a, por exemplo, as visitas, ao aconselhamento, ao tempo para ouvir o povo na igreja, ao tempo de atender o povo, ao tempo de ir à casa do povo, ao tempo de cuidar daquele que busca a ajuda. Então, são uma série de possibilidades que o pastor precisa estar apto para poder designar. Ponto central diz assim: o cuidado com o rebanho do Senhor caracteriza o ministério pastoral. O primeiro ponto dessa lição diz: Jesus, o sumo pastor, ou seja, o pastor mestre, o master, o exemplo maior, o pastor por excelência, Jesus. Então nós vemos em Hebreus 13:20 que refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Ora, pastorear é uma linguagem muito conhecida ao povo de Israel, principalmente pela forma como o povo era criado, pela figura do pastor de fato, do rebanho, das ovelhas, do cuidado que se aplica ao povo, ao rebanho de Cristo. Então,
tendo o povo de Deus esta intimidade, é muito mais fácil para eles entenderem o que Jesus estava falando do que talvez para muitos de nós hoje aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo que não tenha essa afinidade tão próxima com o pastoreio. Mas observe que de maneira clara e simples é perceptível que Jesus está dizendo, os evangelhos estão dizendo, o Novo Testamento está dizendo que o pastor é a figura do anjo da igreja que deve cuidar do rebanho de Cristo. Isto consiste não apenas em estar na igreja, mas em atender o povo, ouvir o povo, escutar o povo, socorrer o povo, levar uma palavra, levar uma assistência, levar uma ajuda, conceder àquela ovelha que está ferida, que está caída, que está machucada, um consolo, um conforto. Então, este homem de Deus que está à frente desta tão grande obra precisa se preparar para dar conta desta obra. Há pastores que querem a pele, a lã, a carne, o osso, o leite, querem a vida da ovelha. Mas Jesus não. Jesus dá a vida pelo rebanho, pela ovelha. É por isso que ele é o pastor por excelência. O pastor da terra, às vezes, não entende a finalidade do ministério pastoril. Ele, às vezes, não entende o que é ser um pastor. Às vezes, ele acha que ser pastor é ir para a igreja e dar a doutrina, é mandar no povo, é estar sentado na cadeira da frente. E não compreende que ser pastor vai além do culto de doutrina, vai além de estar na cadeira, vai além de ser o dirigente, vai além das expectativas do povo. Ser pastor é muito mais do que isso. Então veja, ponto 2. O pastor conhece as suas ovelhas. João 10,14. O adjetivo bom identifica Jesus como o bom pastor que cuida do rebanho com amor, com carinho, com ternura, com dedicação, incansável, sempre disposto a ajudar, a socorrer, a estender as mãos, independente do dia, da hora, do momento, do instante, da situação. Jesus sempre está lá para a ovelha. Terceiro ponto, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós sabemos, irmãos, que no meio evangélico há muitos pastores que são chamados de lobo em pele de cordeiro. Não existe só ovelha ruim, não existe só ovelha má, não existe apenas ovelha negra. Existe pastor ruim, existe pastor mau, existe pastor negro, existe pastor mercenário, existe pastor que é lobo disfarçado em pele de cordeiro. Nós não precisamos ser gênios, nem sermos pós-graduados em nenhuma universidade estrangeira para olhar e ver que aquela pessoa não é um bom pastor, não é um bom obreiro. Por quê? Porque os fins dele são outros. Não é a ovelha, é o leite, é a lã, é a pele, é o osso, é a carne. O foco dele não é o cuidar do povo, mas é o retorno que o povo dá a ele. Gente, isso não é de hoje, né? Isso é desde que o mundo é mundo. Nós vemos que no período de Cristo nós já encontrávamos esse tipo de situação. Naquela época, Cristo já combatia esse tipo de situação de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos sacerdotes e de tudo que se pode falsificar, que é possível ao homem imaginar e tentar falsificar. Mas Cristo, ele dá a vida pela ovelha. Cristo chora com a ovelha. Cristo fica acordado com a ovelha. Cristo sente com a ovelha. Cristo deixa de viver para que a ovelha viva. E ele prova isso na cruz do Calvário. Então, o bom pastor precisa seguir o exemplo de Cristo. Ser pastor não é estar no culto, é além de estar no culto. Ser pastor vai além da capacidade de alguém administrar pessoas. É claro que a administração de pessoas é importante, é claro, não resta dúvida. Mas não é uma empresa. Não há salários.
não há carteiras fechadas, não há números, há pessoas, há sentimentos, há histórias, há vidas. Há homens e mulheres que precisam de um amparo, precisam de um socorro, precisam de uma ajuda, precisam ouvir uma boa palavra, precisam saber que existe alguém que está ali orando por eles, à disposição deles, pronto para socorrê-los e para ajudá-los naquilo que for necessário. Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a vida por elas. Esta é a síntese do tópico de número 1. Então, entre as missões do pastor está a questão da doutrina, o alimento para a igreja, está a questão pastoral, né, como ele está situado dentro dessa questão, dessa realidade, e também a questão administrativa. Síntese, já falamos, então vamos agora para o tópico de número 2, que diz o seguinte: as características do verdadeiro pastor, um caráter íntegro. Né? Então nós vemos ali que o pastor ele precisa ser apto para ensinar, aconselhar, instruir, doutrinar, persuadir, socorrer. São características que ele precisa ter para integrar o seu ministério, mas de nada valem essas características se ele não tiver um bom caráter, se ele não for um bom exemplo, se ele não for um bom modelo, se ele não for um bom molde. Segunda coisa, exemplos para os fiéis. Então ele tem que ser exemplo para os que são de casa e exemplo para os que são de fora. Por quê? Porque o povo que não é crente, o povo que não é cristão, também olha para o pastor e diz: esse pastor, sei não, toma cuidado aí. Esse pastor, oi, eu não queria dizer não, mas... Assim como também ele pode dizer, verdadeiramente este homem é um homem de Deus. Então, tanto o pastor tem os olhos da igreja sobre ele, como tem os olhos do mundo sobre ele também. Então, Timóteo, 1 Timóteo 3, 2 e 3 vai dizer que o bispo não seja dado ao vinho, não seja espancador, não seja cobiçoso, não seja ganancioso, não seja contencioso ou não seja avarento. Esta é a recomendação que nós encontramos em Timóteo. Veja quantas coisas ele não pode ser. Veja quantos princípios ele precisa ter em sua vida para que estas realidades não sejam a realidade do homem de Deus, do pastor da igreja. Terceira coisa, ele precisa ser um exemplo para a família, né? Então, antes de ser pastor da igreja, ele é pastor da casa, ele precisa ter um bom relacionamento com a mulher, um bom relacionamento com os filhos, a sua casa precisa ser bem governada, precisa ser bem administrada, né? Não é isento de problemas, irmãos, não vamos santificar o que não se deve ser santificado. Lembre-se, homens e mulheres cristãos têm problemas, como quem não é também tem problema. Então tem problema de relacionamento, tem problema de casamento, tem problema de filho, tem problema de pai, tem problema de mãe, tem problema do que você imaginar. São pessoas, são humanos como qualquer outro. Mas é preciso ter um equilíbrio cristão debaixo da potente mão de Deus, da graça do Senhor, para que tudo corra da melhor forma possível. Então vamos lá. Síntese aqui do tópico de número 2. Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família. Terceira coisa, o ministério pastoral. Qual a missão do pastor? O pastor do grego significa apacentador de ovelhas, né? Então é o cara que tem que estar no meio do povo. O pastor tem que conhecer a necessidade da ovelha, a necessidade da igreja. O pastor precisa cuidar da ovelha doente. O pastor precisa disciplinar a ovelha rebelde. O pastor precisa orientar a ovelha indecisa, em dúvida, em conflito. Isso é trabalho do pastor. Então, há uma necessidade
de termos homens que carreguem esta mensagem, carreguem este dom, ou esta dádiva, ou este belíssimo ofício dado por Cristo, e honre este princípio. Esta é a missão do pastor. E é uma missão polivalente, tendo em vista que ele precisa estar engajado ali com o povo e atender as necessidades do povo. Então, é aconselhamento para jovem, é aconselhamento para casado, é aconselhamento para quem está namorando, é aconselhamento para todo mundo. É ajudar todo mundo, é socorrer todo mundo a entender a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião. Ele tem que estar ali. É polivalente. O cuidado contra os falsos pastores, ele também precisa ser conhecido tanto de outros pastores como da igreja. A igreja tem que conhecer um pastor ruim, tem que tomar cuidado com ele, porque isso existe, isso é real. Então veja, quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que ele repreendesse os pastores infiéis da nação. Então tem, e não é de hoje, de muito tempo. É de muito tempo. Então, veja, se eu tenho pastores falsos, então significa dizer que eu tenho ovelhas que estão reféns de uma gestão ruim, estão reféns de um homem ruim, estão reféns de um homem que é um lobo, que é um mercenário, que é um fariseu, que é um hipócrita e que está destruindo o rebanho de Deus. E eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado. Você não vai sair por aí caçando pastor. Pastor mercenário, vamos pegar ele. Não. Mas você tem que tomar cuidado. Não se permita comer uma comida envenenada. Não se permita viver sob o jugo de um homem mau, de um homem ruim, que não teme a Deus. Cuidado. Síntese então do tópico 3. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos, tá? Não é só manto, não é só pula-pula, teco-teco, não. Temos muito mais problemas do que a nossa vã filosofia alcança. A igreja é um cenário que nós temos muitas coisas para resolver, tanto do âmbito espiritual, quanto do âmbito material, quanto do âmbito terreno, né? São pessoas, não são anjos, não são seres de luz, não são partes essenciais da bondade, são seres humanos sujeitos ao pecado, sujeitos à falha, sujeitos ao erro, sujeitos ao medo, sujeitos à depressão. Então temos todo tipo de problema e cabe a você, pastor, homem de Deus, anjo da igreja, chamado, escolhido, que prepare-se a si mesmo para atender a igreja de Cristo com a melhor qualidade possível e imaginável. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Se inscreve no canal, divulga, compartilha, ajuda a gente. Vamos pregar através da internet. Deus te abençoe.